Nicolas se mistura à multidão. Vai e vem, pernas enormes, empurrando para cá e para lá, aquelas sobrancelhas franzidas. Ele gostaria de gritar, que não pisassem nos pés dele, que o percebessem ali. Ah, se ele pudesse se transformar no Super Nico, grande e forte. Ele mostraria a língua para aquele povo todo, para aquele povo apressado, estressado. Bom, na escola, Hipólito vai logo falando, passa as bolinhas de gude aí, se quiser entrar. Com o nozinho na garganta, Nicolas entrega as bolinhas. Ah, se ele pudesse se transformar no Super Nico, grande e forte. Ele derrubaria Hipólito em 2 tempos. Na sala de aula, Sr. Dédalo, professor, o repreende. Esqueceu o caderno de novo? Nicolas baixa a cabecinha, olhinhos para baixo. Ah, se ele pudesse se transformar no Super Nico. Ele castigaria aquele professor, ia mandar escrever 100 linhas. Eu não vou mais aborrecer o Nicolas. Na hora do lanche, ele tem até vontade de chorar. Porque ele foi tirando da lancheira o suco, uma panqueca, pronto para devorar. Vem o Lene correndo, atrovencando tudo mais, derrubando todo mundo. Derruba todo o seu lanche. Ai, se ele pudesse se transformar no Super Nico, forte e grande, ele gritaria a sua raiva. Vai se passando, volta para a sala de aula, a gritaria continua, aquela conversa que não cessa. O professor Dédalo bate régua de madeira na mesa. Dá um grito que não quer mais nenhum pio, quer silêncio total. Chama lá do fundo a Violeta tagarela. Manda ela sentar do lado do Nico. O coração dele pula. Ele fica ansioso. Ai, ela é tão bonita. Ele perde a voz. Ah, se ele pudesse se transformar no Super Nico, grande e forte, ele ofereceria buquê de margaridas. À noite, ele fica remexendo na cama, de um lado para o outro. E vai para cá e vai para lá, e pensa a noite inteira, não consegue dormir, um calorão. Ai, se ao menos ele... ele mesmo. Pare, não sou o Super Nico. Ele acende a luz, olha no espelho, fala, eu me chamo Nicolas, não sou forte e não sou grande. E amanhã vou levar um buquê de margaridas para Violeta. Ai, o dia seguinte ele acorda cedo, arruma a mochila, faz um checklist para ver se não esqueceu nada. Ele muda de caminho, vai e passa pelo bosque para recolher as flores e não correu risco de ninguém empurrá-lo. No recreio, ele já abre a lancheira com as perninhas cruzadas debaixo do banco e bem longe do Lene, porque ele pode correr à vontade que não vai derrubar o seu lanche. Quando vê Hipólito vindo para o seu lado, ele já declara, nada de bolinha de gude hoje. Se continuar assim, o professor vai saber e seu pai também. Chega perto de Violeta, tira da mochila um buquê de dente de leão, colhidas no bosque. O coração está disparado. Ai, não achei margaridas. Violeta, bochechinha vermelha, levanta os pezinhos, dá um beijinho na bochecha de Nico. Não é para o Super Nico, grande e forte. Simplesmente é para o Nicolas. Essa história é linda. Se chama Nicolas, de Agnes Laroche e Stephen Auguste. É da Aletria, é uma ilustração impecável, é um livro todo em preto e branco e alguns tons de vermelho. E a graça dele é exatamente isso, porque
São ilustrações finas e delicadas e aonde precisa do... tem o vermelhinho. Começa o Nicolas com uma mochilinha nas costas, minúsculo, só vendo os pezinhos de todo mundo e aquele trança de gente, bochechinha vermelha. A hora que ele quer gritar, porque todo mundo está pisando nele, aparece como se fosse o pensamento dele gigante, com a própria carinha dele e uma linguona vermelha. Vai virando a folha, ele está andando, ele encontra lá o menino que pega as bolinhas de gude. Um saquinho cheio de bolinha de gude, o menino com cara brava e ele com a bochechinha rosada, se sentindo diminuidinho, botando as bolinhas de gude dele ali. E aí ele, de novo, a repetição, né? E se eu fosse, e se eu fosse? Aí aparece do pensamento dele como se fosse um agigantado Nico, com os dentes assim, parece de um monstrinho, uma cara franzida, quase devorando o menino, o Hipólito. Depois, na sala de aula, numa das páginas inteira branca, só o contorno daquele professor enfesado mesmo. Uma mesinha com umas canetinhas em cima, tudo em preto e branco. O Nicolas se sentindo super diminuído. Na carteira, a mochila na cadeira e a orelhinha dele vermelha e a bochechinha. Ele tem aquele, sabe aquela cabelinho que parece que pôs uma tigelinha para recortar? É assim. Então, a repetição, se ele fosse grande e forte. Aí é como se saísse de novo da cabecinha dele aquele pensamento, ele vira gigante, aí os olhos vermelhos, com a raiva, com aquele professor de cabeça baixa que não tá vendo nada, que todo o resto é cinza. Então vem a hora do recreio, aquele menino, o Lene, se atravanca com ele, você só vê o suquinho derrubado, vermelhinho na outra página, o lanchinho que estava dentro de um saquinho caído no chão e algumas folhinhas. E aí ele com as mãozinhas nos olhos, como se chorasse, e o pensamento sai da cabeça gigante e ele com aquele bocão e aquela cara de choro na página inteira do outro lado. Todo o entorno do Nico, o pensamento, é cinza, só tem as folhinhas vermelhas no chão. E então vem numa página, o professor em cinza, quase que fosse só um lápis riscando o contorno do professor, e aquela algazarra de aviãozinho na sala e o professor dedo em riste, chamando, e vem lá ela toda meiguinha, senta do lado dele e ele fica com a cabeça inteira vermelha. E a hora que ele pensa que se ele fosse um super, sai do pensamento dele um Nico lindo, maravilhoso, só com as bochechinhas vermelhas, com aquela carinha de apaixonado e como se ele falasse em pensamento para ela, o quanto ela é bonita. Aí vem 4 etapas. Ele na cama, tudo em cinza, o travesseiro jogado para um lado, a coberta, ele vira de um lado da cama, vira para o outro, que ele não consegue dormir. E o pensamento tenta sair toda hora da cabeça dele. E aí ele já está aborrecido, porque o pensamento está tentando sair, aí aparece como se fosse uma estrela, vários pontinhos, como se fossem pinguinhos. E ele então desce da cama, aí fica tudo iluminado, tudo que estava cinza, ele de frente de um espelho, uma carinha sorridente, só as 2 bochechinhas vermelhas, que é a hora que ele diz que ele não é grande e forte. Mas a decisão foi tomada, então no dia seguinte várias etapas também, ele botando os cadernos, os livros, tudo dentro da mochila, passeando pelo bosque, pegando florzinhas, sentando no banco de tal forma que ele não derrube ninguém, que ele não veja ninguém e que ninguém possa derrubá-lo, segurando firme seu lanche. E junto com outro amiguinho que está lá, com um canudinho na boca, com o suquinho. Na outra etapa, a gente vê aquele Hipólito com um saquinho de bolinha já vindo em direção a ele. E aí a gente não vê o Nico, mas a gente sabe que foi dada aquela carcada que já falamos, que não tem mais bolinha de gude. Na outra página, a página inteira, um gramadinho no fundo, ele com umas florzinhas na mão, bochechinha vermelha na frente da Violeta e ela também de bochechinhas vermelhas. É a hora que ele oferece o buquê que não é de margarida. E ela então levanta os pezinhos com o buquê na mão, beija a bochechinha dele. E agora em vermelho está o entorno deles, esfumaçado,
parece um aquarelado. É lindo de ver. Eu convido para vocês aqui, e que não são grandes e fortes, nem super-heróis, que possam dividir a beleza, a simplicidade, a delicadeza e até as raivas, as angústias, para que todos possam saber que a gente é humano, que a gente tem altos e baixos, que a gente tem de tudo um pouco. É aí que está a graça. E claro, eu peço sempre para divulgar, porque tem gente que está esperando você passar um zap, fazer um convite, mostrar um livro diferente, participar do domingo uns dos outros. A pandemia pode ter nos liberado a fazer alguns passeios, mas nossos corações ainda precisam de visita, tá bom? Até mais, uma grande semana para cada um.